pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui já para as coisas. Frio, caramba. Oi, pessoal entrando. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Como vocês estão? Hoje iremos falar sobre os sintomas da depressão. Novamente, boa noite a todos que estão entrando na live. Nesse friozinho, né, de noite, tá complicado. Oi, pessoal, boa noite a todos. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Prazer a todos que estão aqui nessa live. Primeiramente, é uma honra a mim apresentar para vocês aqui o tema Sintomas da Depressão. Obrigado novamente ao Rodolfo, que me apresentou essa oportunidade de fazer a live novamente. O pessoal gostou da minha última live, acredito. Então vamos falar hoje sobre sintomas da depressão. Boa noite novamente a todos que estão entrando. Bom, para que vocês não me conheçam, prazer, meu nome é Eduardo Giovanelli, eu sou psicólogo cognitivo comportamental. Atualmente eu atendo na minha clínica, atendimentos particulares, atendimentos por reembolso, atendimentos domiciliares, atendimentos a casais, na abordagem terapia cognitiva comportamental. Então tudo que iremos falar aqui hoje vai ser sobre terapia cognitiva comportamental, lembrando que falando sobre sintomas da depressão, mas focado na terapia cognitiva comportamental. E eu tenho um canal no YouTube, no qual vem ajudando bastante gente, ainda bem que esse é o intuito do canal. Não sei se vocês conhecem, mas o nome do canal é Cognitivanelli, tá aí na descrição também dessa live. Convido a todos vocês a entrarem no canal. Lembrando, pessoal, o canal tem como objetivo ajudar as pessoas. Então tem vídeos sobre ansiedade, vídeos sobre depressão, vídeos sobre suicídio, vídeo sobre comportamentos impulsivos, e agora eu vou fazer um outro vídeo sobre TDAH, também tem de insônia. Lembrando, eu falo sobre o tema e sempre trago alguma técnica da terapia cognitiva para auxiliar. Então, vai falar sobre ansiedade? Tem uma técnica para diminuição da ansiedade. Falo sobre depressão? Tem uma técnica para a depressão. E isso é muito interessante. E o mais interessante, pessoal, disso tudo é que vem ajudando pessoas. E esse é o objetivo do meu canal. Pessoal que está entrando, boa noite novamente. É um prazer. Peraí, que aconteceu alguma coisa aqui. Fechar, pronto. É um prazer estar recebendo todos vocês. E quero convidar a todo mundo que está assistindo essa live para participar do meu canal Cognitivanelli no YouTube. Tudo bem? Se vocês puderem me ajudar, eu agradeceria muito. Beleza? Se quiser compartilhar também com seus amigos, seus familiares, com seus colegas, para que dessa forma mais gente se beneficie com o canal Cognitivanelli. Muito obrigado, tudo bem? Bom, pessoal, antes de falar, eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, iremos falar sobre os sintomas da depressão. Esses sintomas, eu dividi eles em 5 categorias, que seriam os sintomas afetivos, os sintomas motivacionais, os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais e os sintomas fisiológicos. Tá? Então vamos falar sobre esses 5 itens. Lembrando, pessoal, uma coisa bastante importante é que a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, tiverem algo para falar, qualquer coisa, só comentar aqui, que eu sou bastante participativo e vou responder vocês. Se eu não souber, principalmente em relação a medicamentos, infelizmente eu não tenho esse conhecimento em relação aos medicamentos, mas alguns eu tenho, não são todos, mas se eu não souber a resposta, eu vou falar para vocês. Lembrando que eu só falo realmente aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho conhecimento, aquilo que eu domino. Se eu não tenho domínio, se eu não tenho conhecimento, eu não falo, não tento ficar desenrolando porque não rola, né? Boa noite a todos. E outra coisa, como vai funcionar essa live? Eu fiz um roteiro aqui de todas as coisas que eu vou falar. Tudo que eu vou falar. Eu vou ler
os tópicos e em seguida eu vou explicar para vocês. Então vai funcionar assim a live, por causa que é muita coisa que eu quero debater com vocês. Eu quero transmitir o máximo possível de conhecimentos. Então, a partir do momento que eu leio, eu explico para vocês. Tudo bem? Vamos funcionar assim? Bom, acredito que já deu aí uns 3 minutos, 4 minutos. Então vamos iniciar com o tema, né? Então vamos lá. Lembrando que as pessoas, novamente, que quiserem fazer perguntas, é só fazer perguntas. O primeiro que a gente vai começar a trabalhar aqui seria os sintomas afetivos. Tudo bem? Os sintomas afetivos, o primeiro que a gente vai começar a falar seria a tristeza, que é o mais comum na depressão. A tristeza, a primeiro momento, ela é vista como uma forma positiva, é um sentimento que todos nós vivenciamos algum dia, que ele proporciona uma reflexão de alguns comportamentos ou até mesmo de comportamentos que você tenha em prol de melhorias. Essa é a tristeza. Quando ela começa a se tornar exacerbada e muitas vezes as pessoas não têm controle sobre ela, quando no momento de tristeza, que realmente isso vai interferindo ela de uma forma negativa, isso pode ser indícios de depressão. Então vamos falar sobre a tristeza. A primeira coisa o psicólogo, lembrando pessoal, outra coisa antes de falar, eu vou falar tanto em relação aos pacientes como em relação aos psicólogos. Então os psicólogos que estão assistindo aí podem se beneficiar também com essa live, tá? Então, o terapeuta, ele pode promover ao paciente algum alívio de sua disforia. Então o que significa essa palavra disforia? Que algumas pessoas elas não têm conhecimento. Disforia, pessoal, é um estado caracterizado ou por uma ansiedade, ou por uma depressão, ou por uma inquietude, tudo bem? Então, novamente, disforia está relacionado a uma ansiedade, uma depressão ou uma inquietude. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Um alívio na disforia, induzindo o paciente a sentir pena de si mesmo. Aí que tá. Calma aí, pessoal. Calma aí, que eu vou explicar isso, tá? O que acontece? Aí você pode me perguntar, caramba, Eduardo, o que você está falando nessa live? Por que o psicólogo vai falar para o paciente sentir pena de si mesmo? Bom, nesse livro que eu li aqui, que se chama Terapia Cognitiva Comportamental da Depressão, tudo que eu irei falar aqui é baseado nesse livro, tá? Então, todo o que eu vou falar é baseado em dados empíricos. Então, quando a pessoa ela sente pena de si mesmo, putz, olha a forma como eu estou pensando, olha a forma como eu estou agindo, muitas vezes a pessoa começa a refletir da forma como ela está pensando. Por isso que é essencial ter um psicólogo ao lado. A pessoa ela vai sentir pena dela mesma e em seguida a pessoa ela vai começar a refletir da forma que ela está pensando. Como por exemplo, suponhamos que eu tenho um pensamento de que eu não tenho valor nenhum. Não tenho valor nenhum, eu não agrado ninguém, eu sou um inútil, tá? Eu tenho esse pensamento, e esse pensamento vai me afetando no meu dia a dia, no meu cotidiano. A partir do momento em que o psicólogo ele começa a questionar, a pessoa muitas vezes ela vai se ouvindo. E se ouvir, pessoal, não é fácil, não é uma coisa de você gravar e depois você escutar. Não. Se ouvir é você buscar saber realmente o que você está dizendo, o contexto no qual você está inserido e o como isso te afeta. Então é muito mais que uma simples escuta, né? Então buscar entender isso, tudo bem? Opa, tinha uma pergunta, deixa eu ver. Melancolia é mais grave? Sim. Em relação à tristeza, sim. Agora, em relação à depressão, não. Pode estar atrelado, tudo bem? Só eu vou colocar a luva que está muito frio, tá? Então, e aí o que o psicólogo ele faz após realizar essa parte de fazer o paciente sentir pena dele mesmo? O psicólogo encoraja o paciente a expressar suas emoções desagradáveis. Por quê? Através de quando expressamos as nossas emoções, vamos tendo consciência melhor daquilo o que estamos pensando e daquilo que estamos vivenciando.
Muitas vezes essa expressão é através da verbalização ou através do choro. A pessoa ela chora e ela vai aprendendo muitas vezes com isso. O que acontece, pessoal? A pessoa com depressão, existe um senso comum que a pessoa que está deprimida, ela chora. Mentira. Às vezes ela não chora, ela guarda muita coisa para si, ela tem vontade de chorar, mas ela não chora. Por quê? Existem diversos outros contextos por detrás. Ou insegurança, ou receio do que os outros julguem ela de uma forma negativa, dentre outros, tá? Então, às vezes, reduzir a intensidade faz o paciente se sentir mais vivo. Essa intensidade, esse pensamento que ele tem de uma forma disfuncional, que seria um pensamento que não condiz com a realidade, quando o paciente ele começa a entender, fala, caramba, olha, esse pensamento que eu tenho, ele não condiz com a minha realidade. E por que eu estou agindo assim? De acordo com a forma como você está pensando. Então ele vai trabalhando com ele mesmo. Lembrando, pessoal, o intuito da terapia cognitiva comportamental é fazer o paciente se tornar seu próprio psicólogo, tá? Outra coisa que eu queria falar é que, assim, nas minhas lives eu tento não usar muitos termos técnicos, tá? Para não ficar de difícil compreensão. Então eu tento falar de uma linguagem mais senso comum, mas ressaltando os aspectos científicos, tudo bem? E que são comprovados. Então, quando o paciente ele começa a se autoavaliar, a perceber os seus pensamentos, de certa forma, ele começa a ter autocompaixão. E autocompaixão, pessoal, é uma coisa muito essencial para as pessoas que estão em depressão, tá? Aí você pode me perguntar, mas por que, Eduardo? Por quê? Quando você sente autocompaixão por você mesmo, quando você sente essa parte de sentir pena de você mesmo, da forma como você está pensando, induz você a pensar de outra forma, de uma forma mais positiva e de uma forma mais real da realidade. Lembrando, o psicólogo ele não vai falar assim pra você, ó, enxerga tudo positivo, que o mundo é positivo, que tudo aí é positivo. Não é isso. É começar a alterar os seus pensamentos ou ressignificar os seus pensamentos para uma forma mais real e lógica da sua realidade. Tudo bem? Eu já vou responder os comentários, pessoal. Só vou terminar aqui e já respondo, tá? Porém, o psicólogo ele tem que tomar muito cuidado quando vai fazer isso. Quando vai fazer o paciente sentir pena dele mesmo. Por quê? O que acontece? Se o paciente ele está severamente deprimido, se ele sentir pena dele mesmo, ele vai ficar pior. Então o psicólogo ele tem que avaliar o contexto, avaliar o nível da depressão do paciente para ver se é possível realizar essa técnica de se sentir pena de si mesmo, tá? Esse método deve ser usado muito com cautela, pessoal, mas ele pode sim trazer grandes resultados para as pessoas com depressão, principalmente nos níveis de baixo, da depressão baixa e depressão moderada. Depressão severa já não aconselho, seria mais importante fazer uma exposição de tarefa graduada que a gente já vai falar aqui, tá? Então deixa eu só ler os comentários aqui, peraí. Está travando, peraí, eu já respondi. Boa noite, Rodrigo, estudante de psicologia. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa noite. O borderline tem essa tristeza, pois como tudo é intenso, como a intensibilidade emocional é muito intensa também, nunca sei se estou triste ou deprimida. Então o que acontece? É importante, tá, nesse contexto, começar a observar, não sei se eu estou triste ou se eu estou deprimida, tá? A tristeza, ela acontece em um determinado momento e ela muitas vezes não se intensifica, ela não acontece com frequências. A depressão, ela já é um nível de tristeza mais exacerbada, no qual vai interferindo através de alguns comportamentos, pensamentos, reações fisiológicas da pessoa, que de uma certa forma vai interferindo em quase todo o contexto dela. Quase todo o contexto. Começa assim, muitas vezes com um estado depressivo, que não é depressão, depois vai para uma depressão baixa, depois vai para uma depressão moderada, depois uma depressão severa.
A depressão baixa normalmente começa com coisas pequenas, por exemplo, eu tô triste com isso, tô triste com aquilo, depois vai se intensificando, aí começa a atrapalhar muitas vezes comportamentos que você tinha antes e que hoje você não é mais prazeroso para você, ou que você não gosta de realizar. Vai interferindo também em comportamentos seus, você vai sentindo um peso, aquela dificuldade de muitas vezes levantar da cama para fazer coisas que você gostaria e que você não quer fazer, tudo bem? É de uma forma bem resumida que eu falei. Rodrigo, tem o caso de distemia também. Também tem, Rodrigo, também tem. Deixa eu ver, peraí. Heloísa, Belo Horizonte. Não consigo chorar, parece que não consigo sentir emoção. É estranho. Então o que acontece, Heloísa? Por detrás dessa parte de não conseguir chorar, não conseguir expressar suas emoções, tem um pensamento. E por detrás desse pensamento vai ter um comportamento, que seria essa parte de não deixar se expressar. E por detrás desse comportamento tem uma reação fisiológica. Como, por exemplo, sudorese, palpitações. E por detrás de tudo isso tem uma coisa que vai intensificando cada vez mais, que seria a emoção. A emoção vai intensificando, sim, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Tudo bem? Como podemos ajudar uma pessoa com depressão? Patrício, já vou falar isso daí daqui a pouquinho aqui na live, tá? Pode levá-lo até mesmo ao suicídio, né? É bem sério. Sim, pessoal. O nível mais grave de depressão é o suicídio, tá? Porque a pessoa ela começa... o que acontece? Em relação ao suicídio, a pessoa primeiro ela começa a se questionar sobre o sentido da vida, buscando saber qual é o sentido dela na Terra, o que ela está fazendo, e depois, quando não é tratada essa parte do suicídio junto ou atrelado com a depressão, a pessoa ela não vê sentido na vida. Então ela começa com um questionamento primeiro, depois ela começa a ter uma visão disfuncional da sua realidade e ela não vê mais perspectiva de vida, ela não sabe qual é o propósito dela na Terra, percebe? Ansiedade tem a ver com depressão? Sim, a gente já vai falar disso também, Elisângela. Sim, depressão pode levar ao suicídio? Sim, sou estudante de psicologia. Exatamente, José. Como é a depressão na criança? Em depressão na criança, olha, essa parte de depressão em estados infantis eu não tenho muito conhecimento, tá? Eu não tenho muito conhecimento. Eu acredito que começa através da inibição de alguns comportamentos, tá? Começa a se tornar mais isolado dos colegas, muitas vezes não quer ir para a escola, ou até mesmo tem pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que não condizem com a realidade de uma forma negativa, que vai interferindo através de todo o comportamento dela. Tudo bem? Mas eu não tenho muito conhecimento, eu não posso aprofundar muito nesse assunto, tudo bem? Qual é o tema? Sintomas da depressão. Primeira vez aqui, oi. Bom, pessoal, vamos continuar, senão eu vou ler tudo aqui, e aí eu não vou conseguir continuar, tá? Lembrando que é muita coisa que a gente tem para falar. Eu quero sim responder todos os comentários. Eu vou tentar responder, não vou dar certeza, mas eu vou dar meu jeito, tá? Então vamos lá, pessoal. Começamos com tristeza, né? E vamos prosseguir com a raiva, tá? O que é a raiva? A raiva, em relação à tristeza, ela seria uma emoção primária. Então eu vou explicar para vocês o que significa esse conceito de emoção primária e emoção secundária. Imagine como se a raiva fosse uma pessoa e a tristeza fosse outra pessoa. E elas são colocadas em um quarto. Tá? Nesse quarto existem diversas portas. Muitas portas. Imagine 3 portas aí. Então a tristeza está aqui e muitas vezes a raiva está aqui. Essa pessoa... ela quer ir lá para frente, que seria a tristeza. Então ela vai lá para frente. Enquanto a raiva, ela está aqui atrás, escondida, através das portas. Então o que acontece através disso? Muitas vezes a gente se sente triste. A pessoa com depressão, ela se sente triste. Mas lá de trás tem aquela pessoa que está lá no fundo, cheio de portas, guardado, que seria a raiva. E o que isso tem a ver? Pessoal, quando muitas vezes nós nos sentimos tristes com algo, por detrás tem a raiva.
Se você está se sentindo triste com uma pessoa por causa que ela fez algo para você, não é tristeza. Muitas vezes é raiva. Putz, por que aquela pessoa agiu assim comigo? Por quê? Percebe? E aí a pessoa ela começa a ficar brava. Mas há diversas coisas, há diversos contextos, tanto é que algumas vezes eu sempre falo nas minhas palestras que sentir raiva muitas vezes não é aceita aqui no Brasil. Você sente raiva, caramba, você sentiu raiva, para! Não sente raiva. Raiva é uma coisa negativa, você não pode sentir raiva, você tem que se sentir feliz. Né? Não é isso, pessoal. São sentimentos, Sentimentos você tem que sentir, sim. Então, eu não tô com muito frio, tá? Só coloquei uma luva assim, só por causa que minhas mãos ficam geladas. Mas enfim, ó. Então vamos lá. Experimentar raiva com frequência pode neutralizar os sentimentos de tristeza. Mas calma lá. Com frequência, porém, o paciente tem que incriminar-se por sentir raiva e se sentir pior. Então o que acontece, pessoal? Algumas vezes a pessoa com depressão, ela se incrimina. Ela fala, caramba, por que eu tô sentindo raiva? Aquela pessoa falou pra mim não sentir raiva. Eu não devo sentir raiva, mas eu tô sentindo raiva. Então, quando a pessoa deprimida, ela não expressa os seus sentimentos através de tristeza, muitas vezes através de raiva, né? Exatamente, são sentimentos necessários para o nosso crescimento. Então, o que acontece? O psicólogo, ele deve instruir o paciente a limitar agudamente a duração de sua raiva, a intensidade. Então, o que quer dizer isso? O psicólogo ele vai trabalhar de uma forma cooperativa com o paciente, fazendo uma psicoeducação como uma forma de... Você pode sentir, sim, raiva. Você pode sentir raiva nesse momento. Mas a intensidade da sua raiva pode afetar os outros. Você tem que pensar nisso. Percebe? E o que acontece, pessoal? Através dessa psicoeducação, vai trabalhando os sentimentos, vai trabalhando os pensamentos disfuncionais que a pessoa está tendo, e de uma certa forma, a pessoa ela vai se autoconhecendo. Pensando de uma outra forma, é assim, pessoal. Se eu pensar que eu não sinto raiva, que eu não posso sentir raiva, quando eu me sinto raiva, eu me culpo. Se eu tiver a consciência que a raiva é um sentimento natural, que todos nós seres humanos sentimos raiva alguma vez na vida, você já sentiu raiva, você já se sentiu nervoso, e isso vai proporcionar um crescimento e um autoconhecimento sobre você mesmo, e que a raiva, em determinados momentos, ela te proporciona para o seu bem-estar, você começa a mudar o seu pensamento. Tudo bem? Tá travando, eu percebi alguns comentários que tá travando. Eu não sei, pessoal, não sei se é minha internet. Desculpem, tá? Espero que melhore. Tá? Então, vamos lá. Só para finalizar essa parte da raiva, eu já leio os comentários, tudo bem? Então, usar um método de relaxamento gradual ou prolongado pode ajudar em relação à raiva. Então, quando a pessoa ela se sente raiva, muitas vezes ela está guardando tanta raiva, mas tanta raiva que quando ela expressa, BUM! Né? Vai de imediato. É muita raiva. Então, o que acontece? Você vai expressar raiva. No consultório, o psicólogo vai te induzir muitas vezes a você expressar essa raiva que muitas vezes está guardada. Mas com cautela. Se o psicólogo perceber que você está expressando raiva, que você está muito raivoso com isso e com aquilo que aconteceu, e que essa raiva está há tanto tempo guardada e que você quer destruir tudo, ele vai pensar assim, ó, calma, vamos com cautela. O que acontece? Esse sentimento estava guardado muitas vezes dentro de você, você expressou, mas temos que ter um nivelar acessível para não prejudicar as outras pessoas. E o que acontece? Aí entra o relaxamento gradual ou prolongado, que é através de algumas técnicas de respiração, como mindfulness, que vai ajudando a pessoa a dar uma acalmada em seus os seus órgãos, através da respiração, os batimentos vai ficando menos acelerados, e ela vai tendo mais consciência, falando, caramba, eu precisava expressar isso, mas isso realmente pode magoar a outras pessoas, isso tem que ser, eu tenho que expressar raiva em momentos que, como eu posso falar, que de certa forma me ajudem, não me prejudiquem, percebe?
Tudo bem? Bom, vamos lá aos comentários. Vamos lá. Então vou começar a ler aqui. Tenho depressão e meus medicamentos não estão mais me ajudando. Ione, é importante ver com o seu psiquiatra que prescreveu os medicamentos ou com o seu médico, ressaltar isso para eles. Não está me ajudando. Existem outros medicamentos? Lembrando, pessoal, eu sempre falo, use os medicamentos, mas faça terapia, tá? Sempre, tá? Os medicamentos é como se fosse um livro. Você lê o livro é interessante para você, mas você está praticando, né? Você está praticando as coisas que você aprendeu nesse livro, aí entra a terapia, tá? Psicoterapia, na verdade. Tá travando, né? Tá bom. Perfeito exemplo da raiva. Obrigado, Rodrigo. Mária, aqui tá tudo ok. Quando uma criança sente raiva, antes ela sentiu medo de perder algum prazer, etc. Então, assim, ó, não necessariamente, tá? Não necessariamente. A raiva, existe muitas coisas, por causa que, assim, não tem uma explicação só. Por exemplo, a pessoa, ela sentiu raiva, ela vai agir assim. Não. Algumas pessoas, elas se sentem raivas, ela vai agir de forma agressiva. Algumas pessoas, elas se sentem raiva e vai guardar aquilo pra ela, tipo engolindo seco. E isso vai prejudicando. Outras pessoas, elas se sentem com raiva e elas agem de forma assertiva, que esse é o melhor método, né? De agir de forma assertiva. E às vezes pode ser porque a pessoa sentiu medo, então ela agiu de forma agressiva, mas não é sempre, tá? Tudo bem, Suzana? Denise, aqui está normal. Ó, que bom. O meu não está travando. Ó, então, tá bom. Aqui a internet, tudo bem. Aqui parou, voltou normal. Em qual momento que a raiva traz algo benéfico para alguém? Sou estudante de psicologia do 8º período e me interessei por esse argumento. Então, assim, ó, o que acontece? Deixa eu ver o seu nome. Luan. Luan, o que acontece, Luan? Quando nós guardamos muitas coisas, muitos sentimentos para nós e não os expressamos, vai gerando questões psicossomáticas. Você, estudante de psicologia, acredito que você sabe. Psicossomática, pessoal, como posso falar? São doenças que são através do nosso emocional. Resumindo de uma forma muito resumida. Então, quando você não vai expressando sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, isso vai interferindo no seu fisiológico. Isso vai interferindo na forma como você pensa. Isso vai interferindo no seu emocional. Isso vai interferindo em quase tudo de você. Quando você engole seco as coisas que são faladas para você e você não demonstra os seus sentimentos, isso vai afetando tudo em você. Isso, de uma certa forma, a partir do momento que a pessoa expressa as coisas que ela está guardada dentro dela, ela vai refletindo, falando, caramba, olha, realmente eu tinha isso guardado dentro de mim, eu precisava expressar isso, eu precisava falar isso, e ela vai refletindo. E através dessa reflexão, aí entra o psicólogo, através do questionamento socrático, na abordagem cognitiva comportamental, em forma de ressignificar muitas emoções passadas dessa pessoa, porém hoje. Se você não vivenciou uma coisa lá atrás, você pode vivenciar hoje. O sentimento de raiva lá atrás, você pode se vivenciar hoje. O sentimento de tristeza lá atrás, você pode vivenciar hoje. E isso vai acrescentando e vai crescendo a pessoa cada vez mais. Tudo bem, Luan? Não sei se eu respondi sua pergunta. Elisângela, queria falar... Querido, fala um pouco de ansiedade. Eu já vou falar, tem um tópico aqui que ele vai falar especificamente da ansiedade, tá? Na depressão. Sou de Petrópolis, 7º semestre de psicologia. Ô, Ruth, tudo bem? Como é a depressão na criança? Não sei se você já respondeu, porque travou aqui. Eu respondi sim. Eu não sei se tem como voltar, mas de uma certa forma, a depressão em crianças, ela vai inibindo alguns comportamentos que ela costumava ter, assim como alguns pensamentos e principalmente em relação a alguns comportamentos, principalmente sair com os amigos, gostava de sair com os amigos, agora não sai mais. Lembrando, pessoal, essa parte de depressão na criança
é muito influenciado pelo contexto do pai e da mãe, o contexto familiar no qual ela está inserido. Ou nem o pai e a mãe, tá? Desculpem. O contexto familiar no qual ela está inserido. Se o contexto familiar que ela está inserido for positivo para o desenvolvimento da criança, ele pode ser benéfico para trabalhar em relação à depressão. Se o contexto no qual ela está inserido for de uma forma negativa, isso tende a agravar a depressão. Tudo bem? Transtorno pós-traumático aumenta a depressão? Sim. Todos os transtornos de ansiedade, se eles não forem tratados, pode gerar depressão. Todos. Todos, sem exceção. Porque ansiedade em si é o medo de algo. Quando você não enfrenta esse medo, isso de uma certa forma vai agravando os sentimentos, que entra no que o Luan falou, né? Quando você não vai vivenciando, vai gerando, você vai guardando os medos, e isso pode sim gerar uma depressão, tá? Eu vou ler o último comentário, pessoal, senão não vai dar tempo de falar tudo aqui pra vocês, tá? Boa noite, tive depressão por 5 anos na minha vida. Aparentemente demonstrava alegria. Hoje que não tenho mais depressão, mas fico triste com mais facilidade, ou demonstro mais evidências. Peraí, deixa eu tentar. Demonstrar mais. Hoje não tenho mais depressão, mas fico triste com mais facilidade. Então o que acontece? Renan, a primeira coisa, depressão é muito, muito difícil de ser trabalhada. Se não, é uma das coisas mais... É um dos transtornos, não os transtornos, mas a depressão ela pode ser considerada como uma doença, tá, pessoal? É uma doença muito peculiar, tá? O que acontece? Pensa comigo, Renan. Se você teve depressão por 5 anos, não sei há quanto tempo você está cursando psicologia e há quanto tempo você trabalhou em relação à depressão. Mas 5 anos é muito tempo. Às vezes não vai conseguir resolver em 2 anos, não vai conseguir resolver em 4 anos, não vai conseguir resolver em 5 anos. Às vezes precisa de muito tempo, muito tempo, para começar a ressignificar esses antigos pensamentos, a ressignificar as suas emoções, a viver realmente as suas emoções, para conviver melhor com a depressão. É isso, pessoal. Depressão não é estralar de dedos que ela vai sumir. Às vezes um evento negativo que você vivencia pode gerar depressão depois que você recebeu alta na terapia. Aí o que acontece? O psicólogo ele tem que trabalhar essa parte de prevenção de recaída. Prevenção de recaída é trabalhado no consultório com uma forma de exposição imaginária ou através de exposição real no evento, para trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus pensamentos, reações fisiológicas, dentre outros, tá? Então não é de um estralar de dedos. Bom, tem muitos comentários, não vai dar para ler todos, pessoal. Vamos continuar aqui e depois eu abro a parte para os outros comentários. Deixa eu colocar minha luva. Vamos para o próximo. Então, ó, já está chegando ansiedade, tá? Então vamos lá, limitação à expressão excessiva de disforia. Então eu já vou explicar o que é disforia, tá? Disforia, pessoal, vamos lá. Seria, na verdade, falar em excesso. Disforia seria você falar, você se expressar. Então o que acontece? As pessoas... As pessoas que elas... Eu vou tirar a luva, tá? As pessoas que elas estão depressivas, normalmente, elas falam muito com outras pessoas sobre os seus sentimentos. Ou às vezes não, tá? Algumas pessoas ela falam bastante sobre os seus sentimentos, falam o quanto ela tá triste, o quanto isso vem prejudicando na vida dela. E é de uma forma... Isso é bom. Porém, quando se torna exacerbado, é ruim. Aí você pode me perguntar, mas Eduardo, falar com a pessoa não é bom? A gente não precisa do outro pra gente se desenvolver? Sim. Mas quando você fala muito, quando a pessoa ela fala muito sobre os seus sentimentos negativos, isso pode afetar de forma negativa. Aí eu vou exemplificar para vocês. Quando o paciente deprimido começa a falar muito sobre os seus sentimentos, ele focaliza muito nesses sentimentos. Então toda vez que ele falar que ele está triste, às vezes a tristeza dele vai aumentar.
toda vez que ele falar que ele está sendo culpado, ele está se sentindo culpado, ele vai se culpar cada vez mais, percebe? E o que acontece? Isso é muito importante nós entendermos, porque a gente pode ajudar também as pessoas deprimidas. Assim, quando a pessoa começa a falar muito com você, quando ela começa a se expressar demais, falando que ela tá triste, que ela tá se sentindo culpada, não, você não vai ignorar ela, você vai ouvir, tá? A pessoa fala uma vez com você, tudo bem, fala duas, aí daqui a pouco ela tá falando 10 vezes com você, 20 vezes com você, 30 vezes com você. Percebe que tem uma dependência aí? Você percebe também que às vezes ela só está trazendo coisas negativas dela com intensidade, e isso vai se intensificando cada vez mais. Antes era só, por exemplo, uma mensagem falando estou triste. No dia seguinte, estou triste por causa que aconteceu isso. Estou mais triste ainda por causa que aconteceu isso. E esses sentimentos vão se intensificando cada vez mais. Então, o psicólogo, quando ele trabalha com uma pessoa nesse estado de depressão, ele deve pedir para o paciente para que ele monitore a quantidade de tempo que ele tem quando ele vai falar com uma pessoa. Então, falou com uma pessoa, falou sobre seus sentimentos? Falei. E quanto tempo durou isso? Quantas vezes você fez isso no dia? Foi só com essa pessoa? Não. E através disso o psicólogo junto com o paciente vai trabalhando essas questões. Tudo bem? Vamos, peraí. Perguntas. Ainda bem que você tirou essa luva. Isso é coisa muito séria. Só quem tem sabe. Exatamente, Marta. Exatamente. Verdade. Qual a melhor forma de uma pessoa deprimida aumentar sua serotonina e dopamina? Principalmente, Rodrigo, eu acredito, realizando atividades físicas. Tá? A realização de atividades físicas para pessoas deprimidas vem trazendo grandes resultados. Tá? Não só a realização de atividades físicas, mas muitas vezes o exercícios de respiração também podem ajudar. Bem? Tá sem som? Tá sem som, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Não sei. Tive depressão por 9 anos devido à perda do meu pai quando era criança. Mas venci isso, porém não sou uma pessoa sentimental. Veio sentimentos como algo paralelo. Seria a causa da depressão porque eu ter aprendido a ficar sozinha? Então assim, pode ser como pode não ser. Tá? Aí o que acontece? Existe uma coisa por detrás. O que seria essa coisa por detrás? A forma como você significou quando você estava depressiva, ou a forma como hoje você significa essa parte, tanto em relação à sua depressão, como em relação à perda do seu pai. Tudo bem? Não sei se eu respondi para você, Leonardo. Olá, boa noite. Eu tenho depressão há 13 anos. Fiz terapia por 2 anos, mas o que você falou faz sentido. Após a terapia, alguns problemas de família me jogam para baixo de novo, exatamente. Faço uso de cloridrato de nome e luto para fazer o desmame do remédio. É muito difícil. Isso aí a gente já vai falar. Os fatores externos não facilitam. Me dá uma dica? Eu me tornei avesso à terapia. Então é o que eu falei, César. Primeira coisa. Você tem depressão, né, há 13 anos. Você fez terapia por 2 anos. Acredito que se o psicólogo ele trabalhou com você de uma forma colaborativa, você teve resultados. Aí você me falou, eu tive um momento triste, vivenciei um momento triste e essa depressão muitas vezes voltou. Então, isso é normal, tá, César? Isso é normal e acontece com frequência com pacientes deprimidos. Lembrando, a depressão não é no estalar de dedos que ela vai sumir, pessoal. Eu vou falar isso, eu vou falar muitas vezes isso. Alguns sentimentos tristes vai acontecer na sua vida e você pode se sentir depressivo, sim. E isso é normal. De novo, isso é normal. Por causa que uma experiência, uma pessoa que vivencia
a depressão por um X período de anos, pessoal, anos, transforma isso em dias. Como, por exemplo, o caso do César. 13 anos. 13 anos é muitos dias. Não sou bom em matemática, mas é muitos dias. Então, o que acontece? Precisa trabalhar novamente essa parte de... esse aspecto no qual a pessoa ela está em uma fase depressiva, uma fase negativa da vida. César, uma dica que eu dou é assim. É um questionamento, tá? É um questionamento que muitas vezes funciona para muita gente. Imagine tudo o que você está fazendo aí hoje, se isso de uma certa forma está te beneficiando. Mas não é assim, tá, sim, não tá. Não. Para e reflita. Reflita por 2 dias. Para e reflita por algum tempo, 2 dias, 3 dias. Reflita exatamente, o que eu estou fazendo está me beneficiando? Ficar aqui em casa está me beneficiando? Eu estou conseguindo? Né? Provavelmente não. E aí o que acontece? Depois começa a pensar em outras possibilidades, que seria ir à terapia. Caramba, eu fui na terapia há 2 anos. Foi bom? Pô, naquele tempo foi bom, mas hoje não faz muito efeito. Tá. E o que de pior pode acontecer se você não for para terapia? O que de pior pode acontecer se você for para terapia? É simples. Comece a se questionar. E eu acredito que você vai achar esse caminho sozinho. Tudo bem, César? Lembrando, para vocês que estão assistindo, pessoal, eu não falo respostas, tá? O que você acha? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Se eu der resposta para vocês, acredito que eu não estou sendo um psicólogo muito eficaz. É a minha forma de pensar, tá? Não estou falando que os psicólogos que dão resposta eles são ruins. É a minha forma de pensar só. Mas eu questiono vocês para que vocês mesmos cheguem na sua resposta, na resposta que você está procurando. Tudo bem? Só vou ler mais uma pergunta aqui. O som tá legal, exercícios, o meu som tá o som. Não tem ajuda familiar, nem do meu marido. Isso piora meu estado. Exatamente, Marta. Quando muitas vezes o contexto no qual você está inserido, ele não favorece para o seu desempenho, o psicólogo ele tem que trabalhar em relação ao significado que você está atribuindo, na parte cognitiva, o significado que você está atribuindo, e muitas vezes, se o contexto não é favorável, precisamos mudar alguma coisa nesse contexto. Não meu contexto não está sendo favorável, eu vou sair de casa. Não é isso, tá? Mas mudar algumas coisas, como por exemplo, você fica sozinho na sua casa, tá? O que você acha de sair um pouco? Dar uma volta na rua, acompanhar uma pessoa que você gosta. Isso em sessões mais prolongadas. Você não vai fazer isso com uma pessoa que está deprimida por causa que ela não vai ter esse intuito de sair na rua. Mas após se trabalhar alguns pensamentos, comportamentos, emoções e reações fisiológicas, é importante fazer essa parte de exposição social. Tudo bem? Bom, vamos prosseguir. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Deixa eu ver. Eu vou falar agora sobre o sentimento de culpa, que é uma coisa que vem afetando bastante as pessoas deprimidas. Então, o sentimento de culpa pode estar acompanhado de comportamentos antissociais. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei. Algumas pessoas que eu falo que elas não ajudam, né, as pessoas deprimidas, elas chegam e falam assim, você tá assim porque você quer. Levanta. Levanta e anda. Você tá assim por causa que... algumas pessoas falam isso. Você tá assim porque você não acredita em Deus. Você tá assim por causa que... você é preguiçoso. Você tá assim por causa que... você não tem apoio da sua família. Se você tivesse... E aí vai prejudicando cada vez mais a pessoa. Ao invés de você ajudar a pessoa, você está prejudicando cada vez mais ela. E você... É incrível, pessoal. Eu dou risada, mas é incrível. É incrível. Por que? Eu pergunto para essas pessoas que elas fazem. Por que elas fazem isso? É uma forma de tentar ajudar, de falar, caramba, você tá assim porque você quer, levanta. Tá. Imagina uma pessoa que ela não vê sentido na vida. Ela não vê sentido na vida. E você fala para ela levantar e andar. Para e questiona.
a sua atitude. Tudo bem? Isso daí é uma coisa que eu fico admirado, tá? Mas enfim. Então, a pessoa ela vai se sentindo culpada. Toda vez que uma pessoa vai falando isso pra ela, às vezes é reforçada por uma ou mais pessoas, ela vai se sentindo culpada. Caramba, o pessoal tá falando que eu consigo, mas eu não tô vendo que eu consigo. Eu tô tentando, mas eu não consigo enxergar coisa boa na vida. E o pessoal tudo falando que é culpa minha, e ela começa a se culpar cada vez mais. Então o psicólogo, ele deve examinar a fundo o sentido de culpa dessa pessoa. Por que ela está se sentindo culpada? E psicólogos e futuros psicólogos que estão me vendo, cuidado para vocês não se enganarem. O sentimento de culpa, você não vai conseguir muitas vezes ver na primeira sessão, você não vai conseguir ver na segunda, na terceira, na quarta. Demora para você realmente saber o sentimento de culpa que ela está tendo. Às vezes não é só um, é vários. Então, cuidado com o seu fazer profissional. Tudo bem? E depois, realizar questionamentos socráticos que propiciem o paciente a examinar a natureza de seus pensamentos excessivos de responsabilidade. Então, o que quer dizer isso? Quando o psicólogo ele identifica realmente a culpa daquela pessoa, ele começa a entender o porquê o paciente ele está se sentindo culpado. Lembrando que vocês têm que ter, sim, essa parte de empatia. Cuidado ao fazer isso. Porque se a pessoa ela fala, eu estou me sentindo culpado por causa que eu sou responsável por tudo que eu estou sentindo. Aí o psicólogo ele fala assim, não, você não é responsável. Você já se questionou? Acredito que você não seja responsável. As pessoas podem estar te influenciando. A pessoa, muitas vezes, que está deprimida, vai achar o quê? Ele não está me entendendo. Ele não está me entendendo. Então, a primeira coisa é demonstrar uma empatia. Saber realmente o que a pessoa está falando, palavra por palavra. E tentando buscar o significado a partir do que ela interpreta, e não você interpreta. Então, o que acontece? A partir disso, buscando entender o significado, o psicólogo vai usar o significado da pessoa deprimida para fazer o questionamento junto com a pessoa que está em depressão. E quando ela vai tendo a noção que ela está sendo ouvida, sem ser criticada, e que de uma certa forma ela começa a questionar os pensamentos dela, ela começa a significar. Pô, por que eu estou me sentindo culpado? Por causa disso. Mas isso faz sentido? Isso não faz para você? Quais são as evidências positivas? Quais são as evidências, se você pudesse falar em relação a probabilidades? Qual probabilidade você acredita que você está sendo responsável nisso? Isso é um trabalho em conjunto. Tudo bem? Bom, vamos lá. As perguntas. Verdade, não é fácil as pessoas acharem que você está assim porque quer. Exatamente. Até respiro fundo, é complicado mesmo. Falta de carinho e atenção só piora muito, sinto vontade de morrer. Então o que acontece? Essa parte de falta de carinho, falta do outro, quando o contexto social ele não te propicia um carinho, uma atenção, o psicólogo ele trabalha a autocompaixão. Lembrando, pessoal, a gente precisa do outro, sim, é importante a presença do outro, mas a gente tem que sentir bem com nós mesmos. Isso é difícil, porque é simples. Eu vou dar um exemplo simples. Se você pega alguma coisa positiva na sua vida, aconteceu uma coisa muito positiva na sua vida, mas aconteceu uma coisa negativa. Aquela coisa negativa, muitas vezes, por mais simples que seja, você fala, caramba, aconteceu uma coisa negativa, não era para acontecer, minha vida estava positiva. Então, às vezes, você foca muitas vezes nesse aspecto negativo e esquece dos seus aspectos positivos. Então, não é fácil você ter autocompaixão. É difícil muito. Minha mãe faz isso comigo. Hoje mesmo estou muito mal, olhando. É complicado. Mas é importante começar a trabalhar isso na psicoterapia. Tudo bem, Eliane? É aquilo que eu falei. Essa parte de autocompaixão, quando ela é estruturada, ela tem uma rigidez, e você tem um conhecimento de que o que você é, não o que os outros falam de você, mas o que você realmente é, as suas dificuldades, as suas limitações,
O que o outro fala, deixa o outro falar. Vai ter impacto? Às vezes vai. Não vou falar que não, tá? Não vou mentir pra vocês. Às vezes vai ter impacto. Mas se você está fazendo um trabalho com um psicoterapeuta que ele tem uma bagagem para trabalhar a depressão e tudo mais, você vai às vezes sentir o que a pessoa falou. Vai provavelmente ter um sentimento em você, você vai se sentir triste, mas em seguida você vai ter o pensamento: caramba, ela falou isso, mas eu sou assim mesmo? Não. Então já começa as engrenagens aqui na cabeça e vai indo até as emoções. Tudo bem? Só o fato de você ouvir já é uma forma de ajudar. Exatamente. Mas aí que tá, Mary. É como você ouve. Existem formas de ouvir. É aquilo que eu falei, pessoal. Os estudantes de psicologia que estão aí falam se eu estou mentindo. A gente estuda 5 anos para treinar nossa escuta. Treinar nossa escuta. Por causa que muitas vezes o que você está falando não é aquilo que você realmente quer dizer. Mas tem algumas lacunas. E é muito, muito, muito difícil fazer isso. Tá? Realmente escutar. Mas é importante sim, Mary. Vamos lá, Mariana. Às vezes me sinto empolgada com a minha vida, com coisas que eu faço, meus estágios de faculdades, mas assim que penso nessas coisas eu fico empolgada e eu fico empolgada, eu desempolgo e fico... Peraí, ver mais. Peraí, empolgada, peraí. E fico... E desempolgo e fico triste, pensando que nada tem sentido, achando que não vou conseguir ser uma boa profissional brilhante, como muitos que admiro. Não consigo me expressar, conversar com as pessoas ou aprofundar uma conversa. Me sinto muito flutuante. Quando alguém está conversando comigo, eu estou olhando para a pessoa e ouvindo. Mas se você me perguntar o que você acabou de falar, não sei dizer. Sinto em mim dificuldade em memorizar algumas informações, por isso me atrapalha muito. Socorro. Então vamos lá. Mariana. O que acontece? Mariana, é uma situação muito delicada no qual você falou. E às vezes eu vou pausar aqui para pensar um pouco melhor no que eu vou falar, tá? Então vamos lá. Essa parte de se sentir muitas vezes para baixo, tá? Se sentir para baixo, você está empolgado com muita coisa, de repente do nada fica desempolgado. Primeira coisa. Quem nunca passou por isso, pessoal? Que vocês que estão assistindo. Quem nunca passou por isso? Você está empolgado com uma coisa, você tem essa perspectiva, você está muito empolgado e nada desempolga. O que acontece? O problema é que quando isso se torna frequente, tá? Você vivencia isso, Mariana, de uma certa forma, não com frequência, isso é normal. Quando vivencia com frequência, já não é tão normal assim. É importante ir e realizar a psicoterapia. Por quê? Por detrás disso, quando a gente se sente empolgado com alguma coisa, de repente a empolgação se vai, tem uma sensação de que eu estou fazendo algo que não devia. Ou eu estou me sentindo culpada por se sentir assim. Ou muitas vezes, tudo o que eu estou vivenciando aqui agora, eu sou o culpado. Eu sou culpado pelas minhas emoções, eu sou culpado pelos meus pensamentos, eu sou culpado por tudo. Tá, pessoal? O que acontece? O corpo é seu, você vivencia, tá? Mas essa culpa, muitas vezes, que você está colocando em cima de você, ela é muito exacerbada. Não posso falar assim, você não tem culpa por você não se sentir triste. Sim, mas a culpa, muitas vezes, ela é muito grande. Ela é exacerbada. Às vezes, ela infringe o limite do normal. Então, ela começa a ser muito exacerbada. Então, começa a se culpar demais. A culpa vai gerando o quê? Outros sentimentos. Sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, diversos sentimentos negativos que vai interferindo na forma como você pensa. Putz, eu acredito que eu não vou ser um bom profissional. Eu acredito que há profissionais tão bons na área, eu quero me tornar eles. Se eu pudesse trocar de vida, eu trocava. Percebe? Então, vai influenciando os pensamentos. Os pensamentos, eles vão influenciando muitas vezes os seus comportamentos. E esses comportamentos vão influenciando suas reações fisiológicas. Tudo bem? Então, Mariana,
uma coisa que eu falo pra você é buscar a psicoterapia mesmo. Não sei se eu te ajudei com a forma que eu falei, eu tentei de diversas formas aqui te ajudar, mas o intuito é sempre começar a observar a forma como você está pensando. O que você pensa sobre você diz respeito a como você vai agir sobre você mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o próximo, pessoal. Então vamos lá. O próximo seria a vergonha. Tá? Então, o que é a vergonha? A vergonha, muitas vezes a pessoa ela experimenta algum aspecto socialmente indesejável de sua personalidade ou do seu comportamento. Então, a vergonha é algum comportamento, né, ou a própria personalidade da pessoa que ela emite e de uma certa forma ela se vê como socialmente indesejado. Aquela pessoa ela achou isso de mim. Aquela pessoa ela achou aquilo de mim. Percebe? Muitas vezes está atrelado a pensamentos de previsões. Ao contrário da culpa, vamos lá, que a gente já falou de culpa, né? Ao contrário da culpa, a vergonha origina-se da crença do paciente de que ele é julgado pelos outros como uma pessoa infantil, como uma pessoa tola, como uma pessoa fraca, como uma pessoa inútil. Então é diferente da culpa, tudo bem? Então o que o psicólogo ele deve fazer? O psicólogo deve observar o passado e como essa parte de vergonha foi atribuído na vida da pessoa. Primeiro momento. Mas não voltar lá no... Pessoal, na forma cognitiva, tá? Não voltar no passado e trabalhar no passado. Ver o que aconteceu no passado, mas trazer para aqui agora como a forma como o paciente está significando. Tudo bem? Esse sentimento de vergonha. Observar os aspectos que deixam envergonhado o paciente e questionar se os outros também não se sentem envergonhados por esses aspectos. E vice-versa. Se os outros não se sentem envergonhados e a pessoa se sente. Tudo bem? E aí o que acontece? O psicólogo ele vai trabalhando primeiro os pensamentos da pessoa, mas sempre buscando interligar esses pensamentos com o que ela tem hoje quando aconteceu essa vergonha, no momento em que ela se originou. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos falar sobre a ansiedade. Né? Pessoal aí falando sobre ansiedade. Então vamos lá, ó. Um outro aspecto seria a ansiedade. Então, o que acontece? A ansiedade, ela vem muitas vezes um problema que é acompanhado com a depressão, ou muitas vezes quando a pessoa ela para de se sentir deprimida, ela se sente ansiosa. Lembrando, a ansiedade em si está ligado a um medo de algo que pode gerar emoções completamente disfuncionais. Completamente disfuncionais. O que seriam emoções disfuncionais, pessoal? Emoções disfuncionais é quando você sente qualquer emoção, mas de uma forma muito exacerbada e com frequência. Então, por exemplo, a raiva. A raiva é bom sentir, a tristeza também é bom sentir. Mas se a pessoa se sente com raiva muito tempo, se a pessoa se sente triste muito tempo e a intensidade começa a aumentar, isso já é uma forma disfuncional. Tudo bem? Então, como o psicólogo ele trabalha em relação à ansiedade na depressão? Primeira coisa, o profissional ele deve encorajar o paciente a monitorar os seus sintomas, como uma forma de automanejo. Toda vez que acontecer os sintomas de tristeza, de raiva, o paciente ele vai monitorar. Através disso ele vai ter consciência de quantas vezes ele sente aquele sentimento no dia. Aí você pode me perguntar, tá, e o que vai fazer com isso? Primeiro, pessoal, não é só em pessoas depressivas, tá? Mas no nosso dia a dia. Você para e você conta quantas vezes você se sente feliz, ou quantas vezes você se sente triste, quantas vezes você se sente nervoso na sua vida? Não. Através do momento em que temos consciência da quantidade, começamos a trabalhar em relação ao automanejo. Tudo bem? O melhor antídoto para a ansiedade, pessoal, vou repetir isso daí de novo. O melhor
antídoto para a ansiedade é atividades físicas. Atividades físicas não é você somente fazer academia. Atividades físicas você pode realizar na sua própria casa. Uma caminhada, subir e descer as escadas. Se a pessoa ela for muito ativa, ela lava a louça, ela esfrega o chão, ela coloca uma música, ela dança. Isso já é uma atividade física, tá? Não é o simples fato de você ir na academia. E isso eu falo e reforço, pessoal. Por quê? Muitas pessoas, quando eu falo atividades físicas, elas já colocam a academia. Academia, sim, óbvio, né? Atividade física. Mas não é só isso. É você ser ativo. Você ser ativo é esses exemplos que eu falei, dentre outros diversos, uma caminhada. Às vezes fazer caminhada com música é muito interessante, né? Tem alguns pacientes que eles não gostam de fazer caminhada, mas eles gostam de uma determinada música. Então, quando eles fazem a caminhada ouvindo aquela música, eles se sentem mais motivados e eles começam a fazer. Então, é isso, pessoal. Tudo bem? Então, novamente, vou repetir e vou enfatizar. O melhor antídoto para a ansiedade é atividades físicas. Beleza? E aí, o que o psicólogo ele pode fazer também? Existe, quando a ansiedade ela é muito intensa, se o psicólogo ele tem na cabeça que ele vai conseguir trabalhar a ansiedade quando ela está muito intensa, calma aí, psicólogo. A primeira coisa, às vezes, que tem que fazer, que é necessário, é amenizar essa ansiedade. Então, como amenizar a ansiedade? Você pode me falar, Edu? Então, através de jogos de bolso, revista, a pessoa ela tá ansiosa, ela começa a se distrair com alguma coisa, como uma forma de evitar essa ansiedade. Aí você pode me falar, tá, a pessoa ela vai ficar se distraindo, e a ansiedade ela vai aumentar? A ansiedade ela vai aumentar conforme o tempo? Conforme o tempo. No momento em que ela está distraída, ela vai dar uma diminuída. Se o psicólogo ele só agir nessa parte de distração, ele não vai estar trabalhando. Mas a primeiro momento é importante agir com a distração como uma forma de amenizar a esses sentimentos de ansiedade em prol de a posteriori, de depois, começar a ser trabalhado outros aspectos para minimizar a ansiedade. Tudo bem? Então, o psicólogo, após o momento em que ele percebe que a ansiedade deu uma diminuída, ele começa a trabalhar com evocação de imagens de pacientes ansiosos e de seus pensamentos. O que acontece, pessoal? Quando você se sente ansioso, normalmente aparecem algumas palavras na sua cabeça que algumas vezes você não tem consciência por causa que são muitas coisas. Então imagine, suponhamos esse livro, imagine como se isso fosse palavras. Cada palavra disso usa uma palavra de ansiedade. Então fica aqui, ó, diversas palavras passando ao mesmo tempo na cabeça, como também evocação de imagens. A pessoa muitas vezes ela evoca uma imagem. Então o que acontece? O psicólogo, através de uma forma colaborativa, ele vai identificando esses pensamentos, ele vai trazendo para o paciente esses pensamentos como uma forma de conscientizar sobre esses pensamentos e muitas vezes atrelado a imagens que esses pensamentos eles evocam, tá? Então evoca uma imagem na cabeça da pessoa. Tudo bem? Deixa eu ler algumas perguntas aqui. Eu vou ler 3, tá? Por causa que tem muita coisa, pessoal. Senão a live vai ficar muito grande mesmo. Muito grande. Oi, boa noite. Assisto sempre os psicólogos e aprendo muito. Regina de Usa. Ô, Regina. Existem diversos profissionais aqui, muito qualificados. Existem profissionais que sempre abordam temas bastante interessantes. Eu gosto muito disso, de compartilhar o meu conhecimento com vocês. Eu quero que vocês compartilhem os seus conhecimentos comigo também. E assim, vamos trabalhando por um mundo melhor também. Ler livros auxilia? Rosemary, se a pessoa ela está num estado muito ansioso, muitas vezes ela acha que ela não consegue fazer nada.
Porque tudo que ela faz vai gerar ansiedade. Isso é uma forma disfuncional de pensar. Se a pessoa ela tem essa prática de ler livros como uma forma de auxiliar em relação à ansiedade, pode sim auxiliar. Tudo bem? Eu vou ler alguns comentários em cima, por causa que só tem mais um aqui. Peraí, deixa eu falar da Natália. Natália, depois de 8 anos me sinto mal. Tomei coragem e procurei um clínico para encaminhar para o psicólogo. Ela falou para mim que eu era muito nova para tomar remédios e me ignorou. Saí muito mal de lá e isso me envergonha. Isso me dá vergonha de procurar ajuda e me ridiculariza, eu acredito. O acesso a esses profissionais no SUS é muito difícil. Às vezes um profissional pago não coincide com a realidade financeira. Então o que acontece, Natália? Isso não é só na psicologia. Todas as áreas. Existem profissionais e profissionais. E aí o que acontece, pessoal? Existem alguns fatores na psicologia que é do senso comum e que muitas vezes não condiz com a realidade. Primeiro, psicólogo experiente é psicólogo com idade. Às vezes não. Psicólogo bom é psicólogo que fala. Às vezes não. Psicólogo bom é psicólogo que encaminha remédios. Encaminha para o psiquiatra para ele encaminhar remédios. Às vezes não. Tudo bem? Então há diversas formas, tá? E o que acontece? Isso que você falou, Natália, eu me coloco no seu lugar e eu imagino o quanto a forma como foi passada isso para você foi negativa. Eu me coloco realmente no seu lugar. Ouvir, por exemplo, você não pode tomar medicamentos pela sua idade, é uma coisa. Agora, ao ponto de ignorar você, aí é uma outra coisa. E é muito difícil ser ignorado, né? Dá uma raiva. Quando a pessoa te ignora, dá uma raiva. Ou até mesmo uma tristeza. Então é muito difícil. O que que eu falo, Natália, é que assim, não pare de buscar ajuda. Pessoal, todos nós, seres humanos, eu, vocês, a pessoa que pode estar do seu lado assistindo, precisamos fazer terapia. Precisamos. O que acontece é que quando você faz terapia, você vai se autoconhecendo. Você se autoconhecendo, você sabendo o que você é, muitas vezes você não é influenciado pelos comportamentos dos outros ou os pensamentos dos outros. Você não é influenciado muitas vezes por eventos negativos que acontecem na sua vida, mas que você consegue ressignificar esses eventos, mesmo que seja muito negativo, você ressignifica eles para que você tenha um melhor bem-estar hoje na sua vida. Então, eu particularmente, eu posso me colocar de exemplo, eu faço terapia há 6 anos e eu pretendo não parar, né? Psicólogo não para de fazer terapia, os psicólogos estudantes aí também sabem disso, mas vem me beneficiando muito. E eu recomendo a todos, pessoal. Não é por causa que eu sou psicólogo, tá? Não é por causa que eu sou psicólogo, isso é claro. Não sei se você sabe, mas antes de eu me formar em psicologia, eu tive um preconceito em relação ao psicólogo. Mas hoje mudou muito minha visão. Esse cachorro, infelizmente. Mas eu aconselho todo mundo a fazer terapia, tá? Então, Natália, não pare de buscar ajuda, tá? Obrigado por nos ajudar. Nina, que isso, prazer. Poxa, o meu comentário era o seguinte. Pera aí, então, Luciana. Tenho TDAH com meu filho. TDAH, sou um turbilhão de emoções e sentimentos. Então o que acontece? O TDAH, para as pessoas que não conhecem, é o déficit de atenção. O que as pessoas com déficit de atenção, elas vivenciam algumas peculiaridades, mas através da terapia pode favorecer sim, tanto em relação à atenção, como em relação ao raciocínio, como em relação às próprias emoções, tá? Eu não sei, Luciana, se você faz terapia, mas é muito essencial fazer terapia. Não só
por causa que você tem TDAH, mas no sentido de começar a lidar melhor com o TDAH, tá? Você com TDAH, você é aquilo, pessoal, todo mundo é diferente, tá? Todo mundo tem as suas peculiaridades e tudo mais. É importante começar a observar a forma como os seus pensamentos estão sendo construídos e começar muitas vezes a reforçar algumas atenções, fortificar algumas emoções e monitorar outras, começar a trabalhar de uma forma comportamental sobre os seus próprios comportamentos, como uma forma de monitorar uns e outras vezes intensificar outros, e através disso trabalhar para a diminuição de reações fisiológicas negativas. Tudo bem, Luciano? Estudante de psicologia, amo nossa profissão. Parabéns, você é muito didático e explica muito bem. Ô, Isabelle, obrigado. Tenho 19 anos. Já tive depressão profunda, até cheguei a tentar fins. Hoje estou melhor. Quando fico triste ou chateada, parece voltar como se fosse um gatilho temporário. Isso pode ser uma abertura para uma volta dessa depressão profunda? Então, o que acontece? Milena, é o que eu falei. Às vezes, um evento negativo pode sim influenciar a depressão. Quando a pessoa ela tem alta, né, a pessoa teve depressão profunda, ou até mesmo depressão, e ela está fazendo terapia e ela teve alta, pessoal, às vezes um evento pode desencadear. O que é importante é começar a estabelecer sessões prolongadas. Sessões prolongadas junto com a prevenção de recaída. Então o que acontece? Pelo menos na cognitiva, né? Eu sempre falo da cognitiva para não atrapalhar os outros profissionais e as linhas de pensamento. Então vamos lá. A pessoa ela teve alta, tá? A pessoa ela deu uma melhora na depressão, o psicólogo ele vai começar a estender os dias. Então, uma vez na semana, começa a vir 2 vezes ao mês. Depois, 2 vezes a cada 2 meses. Depois, 4 vezes em 3 meses. E vai aumentando. O que acontece? Como uma forma de prevenir com que a depressão não volte a prejudicar a pessoa. Tudo bem? Bom, eu vou continuar aqui, pessoal. Senão tem muita coisa para falar ainda. E se eu ficar respondendo os comentários vai ficar muito complicado. Bem, então vamos lá. Vamos partir rapidinho aqui para os sintomas motivacionais. Então, há 2 em relação aos sentidos motivacionais, que é perda de motivação positiva e aumento dos desejos de evitação. O que está por detrás disso? Existe uma crença com que a pessoa ela não consiga enfrentar um determinado problema porque ela se sente incapaz. Essa incapacidade ela vem atrelada. Já respondo, Kathleen, já vou deixar aqui então. Até perdi a linha de raciocínio. Então esses pensamentos muitas vezes eles estão atrelados com a forma com que o outro ele acredita que o outro vê ele, ou muitas vezes a forma como ele se vê ou como ele vê o seu futuro. Então a pessoa ela não vê capaz de resolver alguns problemas, então ela evita. Então o que acontece, pessoal? O paciente, muitas vezes a pessoa que está em depressão, ela sabe o que ela quer fazer, ela sabe o que ela tem que fazer. Você não precisa ficar reforçando, sai da cama, levanta e anda. Você pode sair disso, você não precisa ficar reforçando, ela sabe, mas ela não tem o desejo interno ou estímulo para colocar isso em prática. E na maioria dos casos o paciente imobiliza-se acreditando ser incapaz de realizar algo que não dará nenhuma satisfação para ele, mesmo que ele realize, mesmo que ele pense eu tenho que fazer isso, mas isso não vai me gerar satisfação. Eu não sou capaz de fazer isso. Isso está atrelado a pensamentos disfuncionais que se é trabalhado na terapia. Tudo bem?
E existe o aumento da dependência. O aumento da dependência está atrelado a quando o paciente deprimido ele começa a buscar muitas vezes a outras pessoas como uma forma de se sentir acolhido, porém a pessoa quando ela tem esse ato de escutar a pessoa deprimida, ela está fazendo isso como uma forma positiva, mas a pessoa que está se sentindo depressiva, ela atribui um outro significado, muitas vezes. A pessoa, sem ter consciência, ela pode reforçar a dependência do paciente e a falta de autoconfiança nela. Por isso que ela sempre busca essa pessoa. Porque muitas vezes o paciente ele acredita que ao lado daquela pessoa ele se sente mais forte. Percebe? Nossa, já... Vamos lá, deixa eu ver aqui, Peraí. Vamos lá, Kathleen. Tenho facilidade de falar com pessoas estranhas, mas tenho vergonha de fazer pedidos no Mac, por exemplo. Então o que acontece? Essa parte de timidez, digamos, pode estar atrelado a muitas coisas. Como eu posso falar para você, Kathleen? O que acontece? Quando você faz o pedido, né, no telefone, o que está passando na sua cabeça? Por que você age daquele jeito? Qual é a emoção que vem à tona? Muitas vezes, você falando com as pessoas frente a frente pode gerar outras emoções por causa que você está vendo a pessoa. E às vezes, quando você não está vendo a pessoa e você conversa, você pode se sentir tímido. Tá? É uma inversão, muitas vezes, da demanda mais comum. Que seria o contrário, a pessoa às vezes ela tem facilidade de falar no telefone, ela tem dificuldade de se expor para as pessoas. No seu caso é o contrário, tá? E isso é normal. O que acontece é importante se trabalhar isso na psicoterapia, tudo bem? Pessoal, deixa eu ver aqui. Minha mãe está com depressão e tem 85 anos. Não estou sabendo lidar com isso e ela é bastante teimosa e desestimulada, por incrível que pareça. Então, Sueli, o que acontece? Quando a pessoa ela está num alto nível de depressão, às vezes apresentando esses comportamentos que você me mencionou, aí a pessoa ela tenta ajudar ela, de uma certa forma, você tenta ajudar a sua mãe, só que ela não quer ir para os lugares, ela não quer receber ajuda. A primeira coisa é compreender. Ao invés de tentar empurrar, é compreender ela. E uma outra forma de se pensar, se ela não quer ir para o estabelecimento, faça com que o tratamento venha até ela, que seria os atendimentos domiciliares. Mas lembre-se sempre, tem que observar se a sua mãe está disposta, porque muitas vezes quando a pessoa ela não quer de jeito nenhum, quando o simples fato dela ver o psicólogo, ela já acha que ela está sendo violada. Você não está respeitando os meus pensamentos, você não está respeitando. Então, intensifica cada vez mais. Por mais que o psicólogo ele seja um bom profissional, ele tenha um manejo, muitas vezes, essa ressignificação, esse significado, na verdade, que o paciente ele atribui através do atendimento domiciliar pode ser de uma forma negativa. Mas é importante pensar isso, Sueli, o atendimento domiciliar, que pode ajudar também a sua mãe, tá? Deixa eu ver, obrigado. Pessoal, eu vou continuar aqui que tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Eu vou tentar resumir aqui de uma forma... Vou tentar resumir aqui muito para vocês o que eu vou falar. Lembrando que o que eu vou falar aqui vai estar lá no meu canal também, no Cognitivanet, em vídeos futuros. E convido a todos vocês, tá? Então vamos lá, vamos para a parte dos sintomas cognitivos. Então, existe alguns, como por exemplo, indecisão. As pessoas deprimidas, normalmente elas vivenciam momentos de indecisão constante. Então o terapeuta ele deve informar que não é aconselhado a pessoa ela tomar decisões que são significativas na vida dela quando ela está em depressão. Aí você pode perguntar, mas Eduardo,
Você vai falar isso para o paciente? Sim, mas trazendo dados, por causa que se você falar isso da boca para fora, é uma coisa. Se você falar isso trazendo dados empíricos e exemplificando isso, é outro. Como por exemplo, quando nós estamos deprimidos, o nosso corpo ele está funcionando em um baixo nível. E às vezes esse baixo nível pode prejudicar a forma como você está pensando. E dessa forma você agir por impulsividade, ao invés de observar os pensamentos que seriam mais favoráveis para você. Tudo bem? Outro fator em relação aos sintomas cognitivos seriam observar, ter uma visão como se os problemas fossem avassaladores. O que significa isso? O problema ele é muito grande. Muito grande. O paciente ele interpreta dessa forma. É muito grande, é muito grande. Eu não vou conseguir resolver. Já está numa dimensão tão grande. Eu fui em profissionais, o profissional não me ajudou. E dessa forma ele começa a generalizar também. Então nenhum profissional vai me ajudar. Se aquele não me ajudou, nenhum mais vai me ajudar. E isso vai interferindo no quê? Também na busca de ajuda e na forma como aquele paciente está pensando. Isso está atrelado à tríade cognitiva dele. O que seria a tríade cognitiva? A visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho do outro e a visão que eu tenho do meu futuro. Quando eu penso que os problemas que eu tenho são avassaladores, o meu futuro, imagine como deve estar meu futuro. Imagine como eu vejo as outras pessoas. E principalmente, imagine a forma negativa que eu me vejo. Quando o problema está muito grande e eu não consigo enfrentá-lo. Tudo bem? Então os pacientes, eles têm que ser informados que simplesmente tentar realizar algo já é um sucesso parcial. Por quê? Quando você tenta fazer alguma coisa, obtém sucesso parcial. O sucesso 100% vai acontecer, às vezes, para a própria pessoa se ela conseguir realizar aquilo. Se ela não conseguir, atribua um sucesso para você mesmo. Pense, eu estou tentando. Algumas pessoas elas nem tentam. E algumas pessoas elas chegam ao pior, que seria o suicídio. Percebe? Um outro fator está atrelado à autocrítica. A autocrítica, o paciente depressivo, muitas vezes ele sempre busca explicações para o seu problema. Assim como nós, pessoal. Quando temos algum problema, sempre buscamos explicações. E muitas vezes atribuímos uma noção de causalidade. O que seria essa noção de causalidade? Aconteceu isso e por isso que eu estou assim. E por que eu não trabalho isso? Aí começa a se criticar. Caramba, eu sei que eu consigo, mas eu não tenho motivação. Eu sei que eu consigo sair às vezes da depressão, mas eu não tenho motivação para fazer nada. Eu não tenho motivação para levantar da cama. Percebe? Essa tendência é frequentemente apoiada por outros significados que o paciente afirma poderia mudar se ele quisesse. O que acontece? Quando as pessoas elas falam muito para o paciente, se você quiser, você muda. Isso vai se internalizando nele. E a partir do momento em que ele percebe que o problema está grande e que, de uma certa forma, ele tenta buscar explicações, ele vai se autocriticando. Tudo bem? Então os pacientes, eles que são severamente deprimidos, que seria num grau de depressão alta, eles levantam a noção de autocausalidade. Então eu sou responsável por tudo que eu estou vivendo e eu não tenho capacidade ao extremo. Então o paciente ele não se vê capaz de nada. Quando ele não se vê capaz de nada, a autocrítica ela começa a se intensificar cada vez mais e vai cobrindo todas as formas de pensamento dele. Então, se ele pensa que ele pode algo, a autocrítica vem e cobre. Se ele pensa que ele vai procurar um profissional para fazer algo, a autocrítica vem e come esse pensamento também. Percebe? E normalmente essa autocrítica que a pessoa deprimida ela tem, elas são irreais. Mas para você ter consciência disso, você precisa se questionar. E você fazer o seu próprio questionamento é muito difícil. Por quê? A partir do momento que você questiona você começa a entrar em contato com suas emoções. E aquelas emoções que muitas vezes
falam para você não sentir, você começa a sentir. Então vem um outro sentimento de crítica. Então, percebe, pessoal? É um monte de barreiras que tem até você acessar lá no fundo que chamamos de crença central. Crença central seria a forma como você crê, a forma como você acredita que vai moldando toda a sua forma de pensar, todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos e todas as suas reações fisiológicas. Bem? Então, psicólogos, primeira coisa, cautela. Cautela ao realizar os questionamentos, pois poderá dar indícios que o profissional não está entendendo o paciente. Lembra, autocrítica, quando a pessoa ela vai se autocriticando, você tem que entender a autocrítica. Você não pode falar assim, isso daí, não, você acredita que isso tem sentido para você? Você acredita que, quais as probabilidades que isso tem sentido? Cuidado, é um questionamento socrático? Mas não no momento certo. A pessoa ela vai de novo interpretar como se o psicólogo ele não estivesse ouvindo ela. Bom, é isso. Então deixa eu ler alguns comentários aqui. Peraí. Ainda, Sueli, o que fazer como cuidador da minha mãe? O que fazer como cuidador da sua mãe, Sueli? É importante começar a ver essa possibilidade de realizar atendimentos domiciliares. Alguns psicólogos, eles realizam atendimentos domiciliares. Então, o que acontece? Quando o grau de depressão ele é muito grande, o psicólogo vai até a casa da pessoa e ele começa a fazer o trabalho psicoterapêutico lá mesmo, no domicílio. Tudo bem? É uma dica. Miriam, assim como Sueli, gostaria de saber como acontece a depressão no caso de cuidador da família, pois percebo que é uma situação bastante comum. Realmente é bastante comum. Por quê? Quando a pessoa ela se sente deprimida, ela, a primeiro momento, algumas vezes, tá? Ela vai buscar ajuda de seus familiares. Algumas pessoas, outras elas se isolam. Quando elas vão buscar a ajuda de seus familiares, elas querem que os familiares ouçam ela e que os familiares ajudem ela em relação aos aspectos depressivos. Mas, pensa bem, não é fácil, por causa que essas pessoas elas têm uma rotina na sua vida. Muitas vezes a pessoa ela também trabalha, ela também tem suas dificuldades. E isso vai pesando cada vez mais. Então, frequentemente eu vejo no consultório que a pessoa ela tenta ajudar, mas ela não consegue por causa que ela tem os problemas dela também. Então ela tem esse intuito de ajudar, mas aquela pessoa ela começa de uma forma e do nada ela muda para outra. O que quer dizer isso? A minha mãe, suponhamos, a minha mãe ela tem depressão, então ela começou de um jeito e hoje ela mudou. E isso vai me afetando muito. Pessoal, dependendo do caso de depressão, é aconselhado sim o acompanhamento domiciliar, tá? Acompanhamento domiciliar, novamente, o psicólogo vai até a sua casa e ele faz a psicoterapia, muitas vezes com a mãe, e até mesmo, dependendo da intensidade com que a mãe vai afetando a pessoa, o cuidador, com o cuidador também. Por quê? Quando você ajuda uma pessoa, às vezes, e essa pessoa ela tem algumas peculiaridades, isso vai te afetando. Vamos lá, Milena. Me sinto exatamente assim. O que posso não me autodepreciar ou não me depreciar? Então, assim, algumas formas de você não atribuir essa autodepressão ou essa culpa, muitas vezes que por detrás disso tem uma culpa, Milena, buscar ajuda, tá? Buscar ajuda tanto profissional, como através de atendimentos, grupos. O que acontece? Essa culpa, primeiro momento, tem que se questionar. Por que eu estou sentindo culpa? E começar a colocar num papel. Tem a ver a forma como eu estou me sentindo culpada? Só que quando você coloca no papel, sem que há um acompanhamento terapêutico, tudo que você vai colocar no papel, tudo, você vai achar que é real. Tudo. O Eduardo falou pra mim colocar no papel. Eu vou colocar no papel. Aí coloca, lê, fala, caramba, eu sou assim mesmo. Percebe? Coloca no papel e às vezes
busque ajuda profissional. E aí já está com o papel aqui, e aí vai mostrar pro profissional, ó, eu acredito isso, tá? Peraí, deixa eu ver, ó, pessoal, o pessoal que tá me pedindo em relação ao meu canal é Cognitivanelli, tá? Depressão na gravidez, e depressão na gravidez, deixa eu ver aqui, peraí, ver mais. Quando a pessoa entra em conflito consigo mesmo, pelo fato de não quer se sentir casado neste momento especial. Pelo fato de não quer se sentir cansado ou cansada nesse momento especial. Então o que acontece? Quando a mulher ela se sente, quando ela se sente grávida, vai alterando os seus hormônios também. Boa noite. Vai alterando seus hormônios, vai alterando a sua parte física e também vai alterando alguns pensamentos, como por exemplo, quando a pessoa ela está grávida, ela já pensa nas suas responsabilidades. Então é importante ir ao médico, conversar sobre isso com ele, mencionando tudo o que você está passando, como também uma forma de você ser escutada. O que acontece? Quando muitas vezes há uma depressão na parte de gravidez, a pessoa ela precisa falar com alguém. E às vezes acontece da seguinte forma: eu posso estar levando mais problemas para o meu parceiro, ao invés de ajudá-lo. Então eu prefiro ficar quieta. E você ficando quieta, você vai se prejudicando. Então uma dica que eu dou é ir para um médico que seja bastante profissional e bastante ético, que pode lhe ajudar de uma forma positiva. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou falar sobre mais 2 temas, que seria os sintomas comportamentais, tá? Então eu vou ressaltar 2 aqui, porque senão a live vai ficar muito grande, e eu falando, o pessoal vai achar até chato, né? Falar, caramba, ele fica falando tanto. Então vamos falar 2, né? Milena, não tenho condições financeiras para um tratamento adequado. O que posso fazer em relação? Milena, quando não tem uma condição financeira, existe o convênio. Tá? Essa eu acho que é uma das melhores formas. O que acontece? Existe sim pessoas trabalhando no convênio que são excelentes profissionais. Muito bons. Isso você pode ter certeza. Tá? Às vezes, existem pacientes que eles me falam no particular que eles tiveram melhor atendimento no convênio do que em particular. Não leve em consideração que o atendimento particular é o melhor atendimento, tá? O atendimento, às vezes, pelo convênio pode sim ter efeitos positivos. Então essa é uma dica, tudo bem? Pessoal, eu já leio as perguntas de vocês, tá? Já leio rapidinho, só vou terminar aqui as explicações. Então vamos lá, em relação aos sintomas comportamentais. Então a gente pode falar, tem bastante aqui, mas eu vou ressaltar 2, que é o primeiro. Enfrentamento prejudicado por problemas práticos. Então o que quer dizer isso, Eduardo? Os problemas práticos, eles podem estar associados ao emprego, a cuidados parentais, à organização. Então, quando a pessoa ela tem um problema prático, isso pode gerar uma depressão, percebe? Por quê? Isso, de uma certa forma, vai corroendo a pessoa por dentro através dos pensamentos e emoções que ela está tendo, corroendo não no sentido de... Vocês entenderam, né, pessoal? Não no sentido mero da palavra, mas no sentido de começar a estar diversos pensamentos negativos todo o tempo na cabeça dela. Como, por exemplo, em relação ao emprego. Eu não consigo um emprego, eu fui demitido do emprego. Ou em relação a cuidados parentais. Eu não vou ser uma boa mãe, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom filho. Por causa que eu faço isso, por causa que eu faço isso, por causa que eu penso dessa forma, por causa que eu penso daquela forma. Em relação à própria organização, eu não tenho uma organização na minha vida. Isso está me prejudicando bastante, percebe? Então, a primeira coisa que o psicólogo faz nesses casos, perceber se esses problemas eles são reais ou se eles são distorção. Primeira coisa, quando pensamos, pessoal,
em algo, não paramos muitas vezes para questionar se isso é real ou não. Pensamos. E muitas vezes acreditamos na forma como você está pensando. Se eu acredito muitas vezes que eu sou burro por causa que a live caiu, eu vou começar a agir como se eu fosse um burro. E não pensar de uma outra forma, como por exemplo, a internet que caiu. A internet que caiu. Mas as pessoas estão voltando. E eu estou tentando ajudar essas pessoas novamente. Percebe? É uma outra forma de pensar. Então, primeira coisa, o psicólogo ele vai observar se esses problemas práticos eles são reais ou imaginários. Então, frequentemente, pessoal, quando o psicólogo ele trabalha em conjunto com o paciente, e o paciente ele começa a resolver esses problemas práticos, vai sim alterando, vai sim melhorando em relação à depressão. Se o paciente ele se sente desorganizado, se o paciente ele se sente um inútil por causa que ele não está empregado, a partir do momento, muitas vezes, que o psicólogo ele vai encorajando a pessoa e ela começa a ser organizada, ela começa a ter um emprego, isso muda. Isso muda. Porque a pessoa ela começa a perceber que os pensamentos dela não dizem em relação à realidade dela, mas sim a forma como ela estava interpretando de forma disfuncional naquele momento da vida dela. É simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É simples, quando eu falo é simples, pessoal, por causa que eu vou tentar dar um exemplo simples, tá? Tentando me retificar aqui. Então, ó, quando a pessoa ela se sente inútil, ela se sente inútil. Você se sentiu inútil a partir do momento em que você nasceu? Não. Não. Alguns momentos eu me senti bem. Tá. Quais momentos foram esses? Ah, foram esse. Por que você acredita que você está se sentindo assim hoje? Ah, por causa que aconteceu isso na minha vida. Tá. Então, começa a primeira coisa. Isso já é uma distorção. Quando a pessoa ela fala que ela é um inútil por completo, que ela sempre foi um inútil, sempre está atrelada a partir do momento em que você veio à Terra. Você nasceu. Então, não, às vezes não é sempre que você se sentiu inútil. É naquele momento que você está se sentindo inútil que você está intensificando esses pensamentos e que você não está olhando com, digamos, um outro significado para aquele mesmo evento. Percebe? Então, o Beck, né? O Beck, na verdade, pessoal, ele é o fundador da psicologia cognitiva comportamental. Ele fala em relação a essa parte de problemas práticos, ele fala como se fosse um cisco no olho. É a teoria do cisco no olho. Se vocês não conhecem os psicólogos, busquem, que é muito interessante. Cisco no olho, Aaron Beck, em relação a problemas práticos. Então, o que ele fala? E quando às vezes nós temos um problema prático, é como se fosse um cisco no olho. Incomoda, sabe? Não, lembrar mais tarde. Incomoda. Né? Você fica lá tentando tirar e tudo mais. Aí você percebe que você não consegue tirar, você deixa. Aí daqui a pouco o seu olho está todo vermelho por causa daquele cisco. E você está tentando manter o olho aberto, tentando enxergar ali, mas você está com o olho fechado por causa que o cisco está doendo. Então você está só enxergando com esse olho e perdendo a perspectiva do que há desse lado também. O que quer dizer isso, pessoal? Que muitas vezes, tentando traduzir para vocês, quando entra um cisco no olho seria um problema prático. Esse problema prático ele vai te prejudicando ao ponto de você não conseguir mais abrir o olho. Aí você fecha. E você esquece de olhar as coisas positivas que tem desse lado. Aí você só olha de um olho. Quando você só olha de um olho, você só tem uma perspectiva. Né? Às vezes até é difícil virar para o lado, por causa que esse olho está doendo. Então, quando você só tem uma perspectiva, você muitas vezes começa a interpretar de forma disfuncional. Tudo bem? Eu não sei se vocês conseguiram entender muito bem esse exemplo, mas é um exemplo prático e que eu utilizo bastante aí nas minhas palestras, que vem ajudando bastante pessoas. Bom, deixa eu ler aqui alguns comentários rapidinho. Tá aí. Eduardo, obrigado pela atenção, querido. Você foi muito atencioso. Que isso? Esse é meu trabalho. Como saber se estou com depressão? Então, assim, ó, a primeira coisa, Tatiana, eu posso falar aqui pra você os sintomas da depressão, tudo em relação à depressão, mas, de novo, eu vou voltar tudo atrás em relação ao que eu já havia falado. Então, ó, a primeira coisa, pra resumir,
busque no Google, pode ser até no Google, o quê? Os sintomas da depressão. Existe até mesmo, as pessoas falam assim, mas você tá me falando para buscar no Google, né? Ficar lendo, eu não gosto de ler. Busca no YouTube, né? Ou até mesmo, se você quiser, Tatiana, no meu canal, o Cognitiva Nelly, eu tenho um vídeo explicando justamente sobre a depressão. E aí eu falo os sintomas e tudo mais. Lá, através desse autoconhecimento, você vai tendo a percepção de que se você está com depressão, ou se você está com uma tristeza exacerbada, ou até mesmo se você está num estado depressivo, que é diferente de depressão. E lá eu explico isso. Tudo bem? Boa noite, voltamos. Voltamos, pessoal. Leide. Vamos lá. Chiquinho. Eu não entendi. Se a pessoa não tem condições financeiras, então ela deve procurar o convênio? Se não tem condições, como terá acesso... Opa! Peraí. Como você terá acesso à assistência privada? Fiquei confuso. Peraí que a gente já vai responder. Peraí. A sugestão seria procurar as clínicas, escolas na universidade. Lá a pessoa terá acesso ao tratamento psicoterapêutico gratuito. Pode ser também, Chiquinho. Então, pessoal, me desculpe da forma como eu falei, o Chiquinho bem posicionado, obrigado Chiquinho, por isso que eu amo fazer live, pessoal. Eu erro, né, eu sou ser humano, eu erro também, mas muito obrigado por isso. Realmente existem as clínicas escolas, eu não tinha pensado nisso. Então, a pessoa, muitas vezes que ela não tem condições financeiras, ela vai buscar as clínicas escolas em relação à Unip, à USP, a diversas faculdades que atribuem, né, isso mesmo, é Cognitiva, essa possibilidade de fazer psicoterapia através de atendimentos gratuitos. Eu falo em relação ao convênio por causa que se a pessoa quando ela não tem condições, eu associo muitas vezes a isso. Então, desculpe pessoal, eu errei aqui. Obrigado Chiquinho por ter me corrigido. Isso aí mesmo, parabéns, viu? Parabéns, vamos fazer live pessoal. Eu erro, vocês me corrigem, eu amo. Estou muito triste, me ajuda. Pera aí, Marta. Pera aí. Iron Beck, criador da TCC e vivo. Ele bate aqui no meu coração. Adorei, entendi. Live top. Bom, pessoal. Vamos continuar, tá? Eu sei que tem comentários. E eu vou tentar responder alguns. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Bom, então... Outro fator que pode estar atrelado em relação à depressão no sentido comportamentais seria os déficits de habilidade social. Então, muitas vezes, a vida social do paciente deprimido está muito prejudicada. Por quê? Em relação a essa forma como o outro significa, a forma como ele significa, como ele se pune, ele se culpa por não estar tendo os comportamentos que ele achava que ele ia ter ou que as pessoas falam que ele tem que ter. Então o que acontece? Essa parte social está prejudicada sim. O paciente, ele pode, a partir desse momento, ativamente evitar os outros. Então, a pessoa que muitas vezes ela não se sente ativa, o psicólogo sim, ele pode questionar nesse sentido. Você é ativo quando evita os outros? Aí a pessoa fala assim, pensando melhor, sim. Eu sou ativo quando eu tento evitar as outras pessoas. Então, percebe, já é uma disfunção, já é uma distorção, uma distorção em relação ao pensamento. Então, ela não é 100% inativa, ela é ativa, mas essa forma como ela está demonstrando esse mecanismo de ativação, né, dos comportamentos que ela está tendo, não está focado em um fator que pode beneficiar ela. É um fator que não poderá a beneficiar. Uma forma de exclusão, né, excluir a pessoa do seu contexto social. Tudo bem? Então vamos lá. O paciente, pessoal, deprimido, isso é uma coisa importante
muito importante, que eu falo tanto para as pessoas que estão me assistindo, como também para os profissionais e futuros profissionais. O paciente com depressão, normalmente, tem uma visão distorcida que ele não tem habilidades sociais. Mentira! Ele tem habilidades sociais, sim. Ele, antes de estar depressivo, ele se comunicava com as pessoas. Ou muitas vezes, antes dele estar depressivo, ele fazia coisas que ele não faz hoje. O que acontece é que o profissional ele tem que reforçar essas habilidades que muitas vezes não estão ativas. Então ele precisa ativar novamente. E substituir os comportamentos que ele está tendo hoje por comportamentos que impulsionem para que aquele paciente faça comportamentos que favoreçam o seu bem-estar. Percebe? É uma coisa diferente. Então, o objetivo do profissional é justamente isso, pessoal. Ativar as habilidades que muitas vezes o paciente ele não tem conhecimento. Então, ativar essas habilidades ao invés de ensinar. Então, você não ensina, você ativa. Tudo bem? Então, uma das maneiras de realizar este procedimento são tarefas graduadas, tarefas que começam com pequenos passos e vão aumentando, ensaio comportamental, que você ensina alguns comportamentos, e o treino de assertividade, você ser mais assertivo em relação aos seus comportamentos e em relação às suas atitudes. Tudo bem? Eu queria falar pessoal, uma coisa muito importante, peraí, que isso não vale só para as pessoas com depressão. Aqui, achei. Vou falar mais em relação aos aspectos aos aspectos cognitivos, tá? Nossa, aqui deu uma... Desculpa, pessoal, falar muito, às vezes dá uma... Então vamos lá. Pessoal, dificuldade de concentração e memória. Isso é um aspecto que não só os pacientes deprimidos eles sofrem, como muitas vezes vem pacientes falando em relação a essa dificuldade de concentração e memória. Então também serve para o TDAH também. Então vamos lá. O profissional ele vai melhorar o foco do paciente através de diversos exercícios estruturados. O que seriam exercícios estruturados? Quando o profissional ele passa um exercício, ele tenta prever através de hipóteses o que pode acontecer, e ele já sabe como trabalhar se acontecer aquilo outro. Então, se acontecer isso, ele já tem uma estratégia. Se acontecer aquilo outro, já tem outra. Então, é estruturado. Como uma forma também gradual. Como, por exemplo, ler mensagens curtas em voz alta, ou elaborar um problema matemático, dentre outros, tá? Então, o profissional ele vai ajudar a corrigir essas crenças disfuncionais do paciente. Aí eu queria passar uma técnica, espero que os profissionais depois assistam a essa live, que é uma técnica muito legal. Existe uma técnica, pessoal, específica sobre o trabalho e também na escola, em relação a essa parte de concentração e memória. Então, se vocês que estão assistindo essa live, vocês têm dificuldades sobre timidez de fazer uma apresentação, uma palestra, ou até mesmo ficar na frente de algumas pessoas para falar algo, essa técnica é muito essencial. Boa noite. Que chama SQ3R. Em inglês, eu vou falar em inglês, depois eu vou traduzir ela, tá? Que seria Survey, Question, Read, Recite and Review. O que significa isso? Seria levantamento. Então a pessoa ela vai começar a fazer um levantamento do que ela pretende fazer. Ela começa a se perguntar, que seria a partir do question, se perguntar o que pode acontecer, né? O que pode acontecer de ruim, o que não pode. Então ela começa a ler aquilo que ela vai falar, tudo que ela vai falar. Ela começa a escrever, depois a ler. Depois ela vai começar a recite, que seria recitar para ela mesma o que ela vai falar. E depois ela vai começar a revisar tudo.
Isso é uma técnica muito legal. Então eu vou falar novamente o nome da técnica. SQ3R. Tá? Ela é em inglês. Só vai achar ela em inglês. Tudo bem? É um SQ3R. Então de novo. SQ3R. Beleza? Então eu só vou falar mais de 2 temas e vai acabar por causa que a live está ficando muito grande. Boa noite. Então vamos lá. Sintomas fisiológicos. Eu dividi 2. Que seria o distúrbio do sono e distúrbio de apetite e sexualidade, tá? Então normalmente as pessoas com depressão, elas trazem muito essa parte de distúrbio do sono, dificuldade de dormir ou de permanecer dormindo. O paciente deve ser informado, a primeiro momento, que à medida com que ele vai melhorando em outras áreas, vai afetando de forma positiva em relação à sua dificuldade de melhorar a dormir. Resumindo, se ele melhorar em outros aspectos, ele vai começar a dormir melhor. Tudo bem? Através do que ele pode melhorar nessa parte do sono? Exercícios físicos, tá? Novamente, exercícios físicos não é somente ir na academia. Exercícios físicos, quando eles não são feitos antes de dormir, eles vão melhorando na qualidade do seu sono, tá? Ensinar o paciente também a relaxar, exercícios de mindfulness, de respiração. E uma coisa muito importante que eu falo para vocês. Todos. Se você está sentindo com dificuldade de dormir e você percebe que você faz exercício, você tenta respirar, você faz diversas técnicas e não chega ao sono, primeira coisa, e é aconselhável, levante-se da cama e faça alguma coisa. Tá? Se você ficar na sua cama, assim, se remoendo, falando, cara, eu não consigo dormir, vira lá, e vira do outro lado, e vira do outro lado, e vira do outro lado, não vai surtir efeito, tá? Então, novamente, se você não conseguir dormir, não fique deitado experimentando pensamentos desagradáveis, como por exemplo, pensamentos, eu devo dormir, eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir. Não fique fazendo isso, levante e vai fazer alguma coisa, tudo bem? E a última coisa... ainda bem. O pessoal deve estar falando, caramba, eu estou cansado de ver o Eduardo já. Seria os distúrbios do apetite e sexualidade, tá? Então o que quer dizer isso? Os distúrbios de apetite em relação à falta de sexualidade são os primeiros sinais de depressão normalmente, tá? Que são manifestados por uma perda generalidade de prazer em atividades. E aí o que o psicólogo ele faz? Ele deve informar ao paciente que o quê? Quando a depressão ela cede, né, a depressão ela dá uma abaixada no seu grau, o apetite por alimentos e desejos sexuais, normalmente eles voltam. O terapeuta tem que estar atento para quaisquer atividades sensoriais que o paciente realiza. Então, qualquer atividade sensorial que o paciente realiza, o psicólogo ele tem que ter conhecimento como o paciente está realizando, com que frequência o paciente está realizando, e de uma certa forma pode interferir sim em relação tanto ao apetite como à sexualidade, tá? E é importante o psicólogo informar em relação a essa parte dos distúrbios de apetite. O que acontece? A pessoa, muitas vezes ela quer emagrecer e ela pode sim desenvolver uma depressão por causa que ela não consegue emagrecer. Pessoal, depressão não é um único caso, é diversos para que ela ocorra. Então, suponhamos, uma pessoa, ela quer iniciar um regime, ela quer emagrecer, mas ela não consegue emagrecer, e de uma certa forma ela vai se sentindo depressiva, ela vai começando a se sentir triste, e se ela não tratar essa tristeza, ela não ir buscar ajuda, ela pode sentir a depressão, tá? Então o que acontece? A primeira coisa, se o psicólogo ele pensar, vamos trabalhar em relação a ela perder peso, calma psicólogo, calma. A primeira coisa que deve ser feito, antes de trabalhar para a pessoa perder peso, tente trabalhar para que ela se mantenha no peso dela. Ela se mantendo no peso dela já é um ganho, percebe? A pessoa que muitas vezes ela começa a entrar no regime, ela não consegue e ela vai tendo mais massa, né, vai ficando mais pesada, de uma certa forma isso vai interferindo diretamente na forma como ela pensa. A forma como ela pensa
pode mudar a partir do momento em que ela tem sucesso parcial, que a gente já falou sobre o sucesso parcial, a partir do momento que ela consegue manter o peso dela. Então o psicólogo deve reforçar isso, ele deve colocar isso e a posteriori começar a trabalhar para que ela consiga perder peso. Tudo bem? Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui. Falei muito, né? Infelizmente fiz 3 lives, caiu 3 vezes. Minha internet não é boa, principalmente quando eu faço live. Bom, eu convido a todos vocês que estão assistindo ao meu a essa live a se inscrever no meu canal Cognitivanelli. É um canal bastante interessante, é um canal que vem ajudando muitas pessoas, tanto em relação ao suicídio, em relação à depressão, em relação à ansiedade, em relação a comportamentos impulsivos, em relação à insônia, e entre outros diversos contextos, tá? O próximo vídeo eu vou falar justamente sobre THS, que seria o treinamento de habilidade social. Então eu vou exemplificar e todos os assuntos, todos os temas que eu falo... Obrigado, Mari! Obrigado, pessoal. Desculpa aí se caiu. Todos os assuntos que eu falo, sempre tento levantar uma técnica. Sempre tento trazer para vocês uma técnica que de uma certa forma irá beneficiar sobre aquele assunto. Então, tentando resumir. Se eu falo sobre ansiedade, vou explicar uma técnica para vocês que você pode realizar na sua casa para você diminuir a sua ansiedade. Se eu falo sobre suicídio, eu explico uma técnica que você pode realizar na sua casa para questionar seus pensamentos suicidas. Ou muitas vezes começar a buscar ajuda, dentre outros. Principalmente também em relação a comportamentos impulsivos. Caramba, quando eu fiz eu já agi. Quando eu pensei eu já agi, né? Quando eu pensei eu já fiz isso. Caramba, quando eu pensei eu já magoei o outro. Então, existem técnicas que eu explico lá que você pode realizar na sua casa para diminuição desses comportamentos. Lembrando, pessoal, não é um passe de mágica. Vou fazer essa técnica e vou estar bem. Não. Às vezes precisa de um acompanhamento e também outra coisa, com a prática vai se alcançando os bons resultados. Tudo bem? Obrigado novamente a todo mundo que me assistiu. Se você está entrando agora, obrigado também por entrar agora. Espero participar de outras lives aqui com vocês. E de coração, pessoal, de coração mesmo. Agradeço do fundo do meu coração a todos que assistiram essa live. Tudo bem? Espero que vocês tenham se beneficiado de alguma forma. Tudo bem? Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Abraço para todo mundo. E Cognitivanelli neles.